Bom, gente, boa noite. A quem eu convidei, já me... Som. Acho que ela travou o som, Gisana. Aí, pronto, voltou. Deixa eu achar quem está falando. Hoje é o meu primeiro... Está ouvindo agora? Estamos. Agora sim. Pronto. Então, para quem eu convidei, já me conhecem. As outras conhecem de assistir. Dia de apresentação hoje. Eu sou nutricionista. Já tinha um pouco de conhecimento com fitoterapia, já trabalhava com fitoterapia. Já tomei um curso de florais, mas não pratiquei. E estou emergindo com os óleos essenciais, assim, amando, estou bem apaixonada. E na minha prática, eu sou docente, desde 2009, de faculdade, trabalho com geral, com alimentação escolar, faço atendimentos também. Tem uma historiazinha, que eu não vou entrar muito assim, em detalhes sobre isso aí. Em relação aos óleos essenciais, né, a gente tem registros históricos, na verdade, muito antigos de óleos essenciais, mesmo antes, da verdade, dos estudos científicos, já se utilizava os óleos essenciais empiricamente, né? São aromas agradáveis, né? Uma terapia que traz um equilíbrio, né? Físico, mental e emocional, e isso já era perceptível, mesmo que empiricamente. Então, já tem dados que mostram que 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios já usavam os extratos de plantas para fins de saúde, cosméticos, religiosos. 400 anos antes de Cristo, o olíbano é a mercadoria mais comercializada na antiga Arábia, na rota comercial da trilha do Líbano. O olíbano e a mirra foram dois dos 3 presentes que foram aos Reis Magos ao menino Jesus, né? Então isso é bíblico, né? E em 1500, um médico alemão publica um dos livros, né, impressos sobre a destilação de óleos essenciais, né? Na verdade, os trabalhos científicos mesmo com óleo essencial começou através de um químico francês, e ele começou a estudar óleos essenciais para fins cosméticos. E ele se acidentou no laboratório com alguma substância química, e aí, na hora do desespero, ele colocou a mão num tonel de óleo de essência numa das essências e cicatrizou. Lavanda. Lavanda, exatamente. Cicatrizou e ficou sem sinal de queloide, nada, né? E aí ele ficou encantado por esses óleos essenciais, é um químico francês, e aí foi quando começou os estudos mesmo científicos sobre óleos essenciais. Pode passar, Luiz. Bom, em relação aos tratamentos tradicionais e aos tratamentos mais naturais, né, a abordagem que a gente diz, entre aspas, moderna, porque a gente está retornando, né, a essas questões mais naturais, as pessoas estão começando a valorizar isso, né, a maioria dos medicamentos que a gente chama de alopáticos, né, que são os sintéticos, que é quando você cria uma substância química em um laboratório, eles são substâncias químicas isoladas e que basicamente eles tratam sintomas, né? E normalmente não trata a raiz do problema. Só que além disso, né, de só tratar sintomas, na maioria dos casos, trazem muitos efeitos colaterais, muitos conhecidos e outros nem são conhecidos. Então isso vira uma bola de neve. Esse mercado, vamos dizer assim,
mercado de sintéticos, que é o mercado atual, ele é uma indústria muito forte, que na verdade movimenta mais de 22,75 trilhões ao ano, né, de gastos, né, que é, entre aspas, com bem-estar. Mas, como a pessoa não resolve o problema e ela acaba tendo que recorrer novamente aos tratamentos, surge a pergunta, será que estamos de fato saudáveis, né? Então, o homem trata sintomas, né? E aí a necessidade permanece, porque não trata a raiz. E aí vem, de fato, né, a abordagem natural, né? A abordagem à base de extrato de plantas, que ajudam a melhorar o bem-estar físico e mental. E isso diminui tanto o tempo de tratamento, como também o gasto com o gasto de dinheiro, o gasto médico, né? Porque muitos dos tratamentos, inclusive, são de uso, não só a aromaterapia, a gente associa muito com o uso, né, através da inalação. Só que a gente vai ver que existem outras formas de uso, como o uso tópico, por exemplo, e isso já diminui, por exemplo, a exposição gastrointestinal, que traz também uma série de consequências, não que não se possa usar via oral, mas os que podem ser usados via oral geralmente não têm efeitos colaterais tão danosos quanto os medicamentos sintéticos que podem ser utilizados via oral. Uma outra coisa bem interessante, né, como eu já tenho um pouco de experiência em uso de outros tratamentos naturais em relação aos óleos essenciais, que eu pude perceber fazendo o uso desses óleos essenciais, é a rapidez de resposta, né? Eu já fiz uso de fitoterápico, já fiz uso de florais, e geralmente a resposta é um pouco mais lenta. E aí a gente se pergunta, por que que os óleos essenciais, considerando que são tratamentos naturais, têm uma resposta mais rápida, né? Um resultado mais rápido? Então, se a gente for lembrar, os óleos essenciais, eles correspondem à parte das plantas como raiz, caule, flor, folha, como a maioria dos princípios ativos presentes em plantas. Só que eles são partes muito pequenas e são partes que se dissolvem em gordura, são lipossolúveis, que a gente chama. E as nossas membranas plasmáticas, elas são lipídicas, né? São bicamadas lipídicas. Então, os óleos essenciais, eles se dissolvem rapidamente nas nossas células e rapidamente a gente tem esses óleos disseminados nas nossas células. Então, por conta disso, a gente tem também respostas rápidas em relação aos efeitos dos fitoterápicos. Bom, então, considerando, né, essas questões que eu falei em relação à afinidade pelas nossas células, né, surge sempre essa dúvida, né, já que existe uma indústria, um mercado tão forte a respeito dos sintéticos, né, e que querem manter essa indústria que movimenta milhões, né? Será que esses óleos essenciais, eles realmente funcionam, eles são eficientes, eles são seguros, né? Então, oi? Alguém falou? Eles são seguros, de fato, especialmente no caso dos óleos essenciais da Doterra, né? Eles são extraídos de plantas. Existe uma certificação de garantia, tanto em relação à pureza desses óleos, como também em relação à eficiência terapêutica. Em relação à concentração, uma outra coisa importante também em relação a outros tipos de terapêuticas naturais é a concentração dos óleos essenciais. Existe uma comparação que já é bem conhecida em quem já está presente, quem já está acostumado a trabalhar com, quem já está em treinamentos constantes com Doterra, que é o óleo de peppermint, né, que é o hortelã-pimenta. Uma gota, para se ter uma ideia de quanto é concentrado também esses óleos essenciais e por que você utiliza doses tão pequenas e tem esses efeitos rápidos e tão eficientes, né? Uma gota equivale a 28 xícaras de chá, né? Então, se a gente for pensar no efeito em relação à quantidade que você precisa de usar, né, são acessíveis, né, em centavos por dose. Porque se você
for dividir a quantidade de 5 ml, né, por gota que você vai utilizar, dependendo do óleo que você vai utilizar, isso vai ser transformado, na verdade, em centavos, com efeitos muito interessantes. Pode passar. Então, como eu havia falado antes, quando se pensa em aromaterapia, pensa-se muito em cheiro, em odor, né, em inalar, né? De fato, uma das vias de utilização é a inalação, que pode ser através do uso do difusor, né, onde você utiliza o equipamento, diluindo o óleo essencial em água nesse equipamento, aí a depender do óleo essencial pode ser 1, 2, 3 gotinhas, 4 gotinhas, e há uma programação desse difusor, que você vai deixar ele ligado por um tempo programado de 2 horas, 3 horas, aí vai depender do seu objetivo e do óleo que você está usando. Uma outra forma de utilizar é a tópica. A forma tópica, existem alguns óleos essenciais que eles são utilizados, por exemplo, para dores, né, como por exemplo o Deep Blue, que é utilizado para dor, junto com o Copaíba, que é anti-inflamatório. Então, alguns são óleos considerados óleos quentes, né, e aí tem que ser diluídos no óleo de coco fracionado, né, então ele tem uma utilização tópica, mas ele é um óleo que ele pode irritar a pele, então ele tem que ser fracionado, tem que ser diluído, vamos dizer assim, para poder ser utilizado. E outros, eles são utilizados em pontos específicos onde a gente tem uma circulação sanguínea maior. Por exemplo, na planta do pé, no pulso, né? E isso também pode melhorar, vamos dizer assim, a função terapêutica. Você pode utilizar, inclusive, o óleo essencial em mais de uma via. Você pode utilizar, por exemplo, se for um óleo essencial que pode ser ingerido, porque nem todos eles podem, mesmo sendo o óleo essencial do terra, que é puro. Existem óleos que, pela própria característica química do óleo, não deve ser ingerido, mas para aqueles que podem ser ingeridos, pode ser utilizado, por exemplo, massageando nos locais de circulação sanguínea maior e também através da ingestão. E, por fim, pela ingestão. No caso dos do terra, que são óleos que têm certificado de garantia de pureza, ou seja, eles não têm nenhum tipo de mistura com outros óleos sintéticos e nem nenhum outro tipo de impureza. Então, eles são seguros para serem ingeridos, aqueles que podem ser ingeridos, porque tem óleos que, pela própria característica química do óleo, ele não pode ser ingerido porque ele, por si só, oferece algum tipo de toxicidade quando utilizado através da ingestão. Nos óleos que podem ser ingeridos, ele tem tanto garantia da eficácia terapêutica, como também garantia em relação à segurança por ingestão. Pode ser ingerido, por exemplo, na forma de com água, através de colocado em sucos, até preparações culinárias. Tem um material do Terra que orienta a utilização em preparações culinárias, sendo que tem que ter o cuidado de colocar a quantidade bem pequena, porque eles são bem concentrados. Então, até existe uma dicasinha de colocar o palitinho mesmo, aquele palitinho que algumas pessoas utilizam para espetar dente. Então, colocar, imergir no óleo e imergir na preparação mesmo, que vai fazer para todo mundo, que ele já daria a característica. E assim, geralmente utilizar um único óleo, não vários tipos de óleos diferentes, porque senão os sabores se misturam e realmente você fica com uma preparação realmente muito confusa em relação à questão culinária. Mas alguns podem ser até utilizados sublingual. Já teve colegas no grupo de dar sugestão, por exemplo, do Copaíba, uma gotinha sublingual para processos inflamatórios. Mas vamos passar. E aqui é um resumo dos principais óleos. Existem mais de 100 óleos da doTERRA, então tem muitos. É claro que eu não conheço todos ainda. Aqui as pessoas que já são da empresa há mais tempo conhecem muito mais. Mas aqui são os principais, né? Tem o Copaíba como um óleo que é extraído de uma planta daqui do Brasil mesmo, da Amazônia, um excelente anti-inflamatório.
o lavanda, que é um óleo essencial muito bom para quem tem dificuldade para dormir, mas ele também é um óleo que é bom para acalmar, então é um óleo que trabalha com as emoções. A maioria dos óleos, de alguma forma, ele trabalha as emoções. É interessante falar isso também, que os óleos, eles têm vários princípios ativos. Sempre vai ter um princípio ativo que vai predominar no óleo, e com isso ele vai ser direcionado mais para alguma coisa, mas ele sempre vai ter várias funções e ele sempre vai ser utilizado para várias coisas. Ele vai ter, na verdade, várias utilidades. A gente tem aí o Zengesh, muito bom para problemas digestivos, o orégano, que é um óleo antifúngico, antibacteriano, o bife, que é um óleo bem interessante para quem tem problemas respiratórios, melaleuca, que é um óleo maravilhoso em relação a questões infecciosas, bactericida, antifúngico, onguarde, que é um óleo muito bom para a questão imunológica, peppermint, que é um óleo interessante para várias coisas, mas principalmente utilizado para quem tem enxaqueca. Enfim, né? O Deep Blue, que é um óleo bem interessante para dores também musculares. Eu também tenho utilizado ele para dores lombares, que eu faço exercício com orientação, mas eu faço em casa, mas eu sempre tive essas questões de dores lombares, e ele dá uma aliviada bem legal. Pode passar. Bom, mas o óleo que a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje é o óleo de tangerina. Foi apresentado aqui um óleo novo, que é o de tangerina verde, mas esse aqui é o óleo de tangerina madura, que é da casca da tangerina. E esse óleo é um óleo que ele trabalha muito a questão da emoção, do humor, da disposição. É por isso que ele também é chamado de óleo da alegria, né? Oi, Zana, eu acho que tá mudo aí do seu lado aí, eu não tô te ouvindo, pelo menos. Aqui o meu microfone está aberto. Ah, agora funcionou. Pode ser internet que não esteja... deixa eu ver se está Pode sem ser som. sim, já estabilizou agora. Pode ir. Ficou muito tempo mudo? Não. Alguns Certo. segundos. Tá. Então, esse óleo de tangerina, que é o óleo que vai ser apresentado hoje, como eu tinha começado a falar, não sei se isso foi ouvido, né? É um óleo que ele é mais direcionado para as questões emocionais. Ele é um óleo vamos dizer assim, motivador, né? Por isso que ele é chamado de óleo da alegria, óleo do elogio, óleo da criatividade. Ele é um óleo que faz com que você fique motivado a ter um dia mais, vamos dizer assim, de você conseguir realmente exercer as suas atividades com mais disposição, com mais alegria, com mais vontade, vamos dizer assim. Foi o que eu percebi, pelo menos quando eu utilizei o óleo. Pode passar. Qual é o aroma? Delicioso. Eu amo tangerina, né? Então sou suspeita. Foi a fruta da minha graduação, né? Eu chupei tangerina a graduação inteira na faculdade. Então é um óleo picante, doce, fresco, né? É um dos cítricos, né? Os óleos cítricos que mexem com a emoção de uma maneira geral, eles são óleos voltados para pessoas que estão melancólicas, que estão vamos dizer assim, até para preguicinha, vamos dizer assim, ele é um óleo, aquela dificuldade de acordar, a indisposição, a melancolia, então ele é mais para esse aspecto emocional, vamos dizer assim, é o óleo que trabalha esse aspecto emocional. O método, na verdade, de extração do óleo prensado a frio, a parte da planta é a casca da tangerina madura, e o composto principal de efeito da planta é o limoneno, né?
passar. É um composto químico. Bom, funções, né, propriedades, função dos cítricos no geral, né, antioxidante, função adstringente, então ele limpa, purifica, eleva o humor, como eu falei, revigora, porque ele vai te despertar, só que por outro lado, não é aquele despertar de te deixar excitado, ele te deixa motivada, diferente da pessoa que está nervosa, por isso que você fica motivado, mas calmo, com foco, e não excitado, nervoso, agitado, é diferente. Pode passar. Bom, então, como os cítricos de uma maneira geral, né, ele é indicado para tristeza, para desmotivação, para ansiedade. Lembrando que nessas situações de desmotivação, de ansiedade, a pessoa pode estar aparentemente desmotivada, mas isso pode ser por conta de questões não resolvidas e pensamentos não resolvidos também. Essa estagnação de você não conseguir resolver uma coisa gera os pensamentos que não param, né? Que a gente chama de pensamento acelerado. É aquela pessoa que fica o tempo inteiro com aquele pensando numa coisa que para ela não tem solução, e isso muitas vezes gera uma estagnação para a realização de outras coisas da vida que muitas vezes são coisas cotidianas. Então você começa outras questões e desiste, ou você não consegue concluir as coisas normais da sua rotina. Isso pode fazer com que você fique irritado porque você não está concluindo a sua rotina normal de vida. Então, é um óleo bem interessante no sentido de... É como se fosse uma limpeza na sua mente, clareasse, na verdade, o seu dia e te motivasse para que você pudesse realmente realizar as suas atividades. Pode passar. Bom, além de antioxidante, como ele melhora a circulação, né? Porque, sendo antioxidante, ele impede a formação de placas dentro do vaso sanguíneo, e isso, na verdade, era o que impediria a circulação. Ele vai também, ele pode ser utilizado principalmente por quem faz drenagem linfática, por exemplo, para diminuir celulite, gordura localizada, pele ressecada e com rachadura, edemas. Pós-refeição, existem algumas citações que pode ser interessante para problemas digestivos, né, por conta da função adstringente. Também para o sistema imunológico, ele pode ser utilizado para caspa, então gotinhas, por exemplo, no shampoo também é interessante. E essa questão da circulação foi o que eu falei no início. Pode passar. A gente já falou desse uso. E aí a gente tem duas formas de apresentação, né, do óleo essencial de tangerina. Tem a apresentação em 15 ml e tem a apresentação em 5 ml. Bom, alguns cuidados são interessantes por conta do princípio ativo. O D-limoneno, ele pode manchar a pele quando é exposição solar, né? Então, existe uma orientação de quando se faz a exposição, né? Algum tipo de massagem, alguma coisa assim, né? Com esse óleo essencial, que não se faça a exposição ao sol por pelo menos 12 horas, é uma recomendação. Como é um óleo cítrico, né, em contato com algumas mucosas, inclusive alguns orifícios, como olhos e ouvidos, a orientação também de lavar com outros óleos, como óleos neutros, como, por exemplo, o óleo de coco fracionado, pode ser uma orientação de lavagem também, já que é um óleo, ele é lipossolúvel, lavar com outro óleo neutro pode ser interessante. Não é recomendável, é importante que o médico seja comunicado em situações de gravidez, até porque existem muitas gestantes que já têm tendência para manchar a pele, para melasma, então pode não ser interessante o uso desse óleo especificamente, e também observar se o indivíduo está fazendo algum tipo de tratamento médico, às vezes está fazendo uso de algum tipo de ácido, alguma coisa assim, que já
torna o indivíduo propenso a manchas, né, de pele. Então, já não é interessante também fazer uso de um óleo que cause isso e ter cuidado com crianças, né? Porque criança, se ficar ao alcance de criança, a criança pode também ingerir ou também fazer o contato direto com a pele e também promover algum tipo de irritação cutânea. Pode passar. Bom, algumas dicas aqui são interessantes, né? Pela manhã, para quem não faz uso do difusor, né? 2 gotinhas na mão, esfregar uma mão na outra e inalar por 30 segundos, 2 vezes, já tem um efeito bem importante em relação a essa melhora da disposição, do humor, e da, vamos dizer assim, da alegria mesmo, da disposição para o dia. Eu gostei bastante tenho usado. Em relação, para quem acredita nessa questão de energia, de chakras, né? Existe uma região, essa região próxima ao umbigo é considerada um dos chakras mais importantes em relação aos chakras das emoções. Então, também se orienta a aplicar. Alguém está falando que toma com chimarrão o óleo essencial. Deve ficar uma delícia mesmo. Aplicar na região próxima ao umbigo, em movimentos circulares também relata-se que traz muita alegria. Eu não fiz esse teste de aplicar nesse chakra, mas eu acho que é uma possibilidade. Bom, as águas flavorizadas são bem interessantes, né? Chás também, como foi indicado aí para o chimarrão, né? Mas sucos, de uma maneira geral, você pode colocar 2 gotinhas, principalmente os cítricos, né? De uma maneira geral, que dá um saborzinho legal. E também existe uma dica para colocar em bolos, 2 a 3 gotinhas, bolos, cookies, né? Cookies ficou faltando um ozinho aí. Também, eu gosto de sempre colocar uma coisinha cítrica, né? Quando faz bolo, dá um saborzinho legal. Às vezes eu colocava até casquinha de limão, não sei se vocês já fizeram isso. Fica um saborzinho bem diferente, assim, mesmo que não seja um bolo de laranja, mas já dá um saborzinho diferente. Já tem essa propriedade aí de dar o sabor, né? Essas são algumas dicas. Pode passar. Bom, e esse lembrete é o lembrete em relação, né, a questão do estilo de vida saudável, né, que é a recomendação do Terra. Eu sou suspeita para falar de alimente-se bem, né? Nutricionista vai dizer o quê? Alimente-se bem! Se quiser dicas, estou aqui à disposição. Exercite-se, eu também gosto muito. Estou em casa com a minha personal lá me mandando os treinos. Descanse e reduza o estresse. Isso é o que é mais difícil para mim. Eu sou uma pessoa que se deixar, eu acumulo 1001 atividades. Então, de uns anos, assim, tipo uns 3 anos para cá, não, vamos botar uns 4 anos para cá, eu tenho tentado me policiar mais em relação a isso. E às vezes está chovendo pedra e eu faço, não, esse momento é o meu momento de limpar a minha mente e de respirar fundo. É difícil, para quem é muito agitado e para quem faz muitas coisas ao mesmo tempo. É até estranho, talvez, para vocês, né? Uma baiana dizer isso, né? Todo mundo tem esse estereotipo e essa ideia de que baiano é preguiçoso, que baiano não faz nada, que baiano não gosta. Eu não sei, mas assim, eu não sou assim. E as pessoas com quem eu convivo também não são assim. Eu convivo com pessoas que trabalham muito, mas enfim, né? Pode ter se criado isso aí em um dado momento, ou pode existir isso em outros ambientes, mas eu sou bastante agitada e se deixar eu faço muita coisa. Eu tenho que estar me policiando. É muito difícil. Eu tive que fazer terapia para eu conseguir isso, para vocês terem uma ideia.
cuidados pessoais conscientes, e isso é em relação a tudo na vida. Eu estou fazendo um curso, inclusive, em relação à própria alimentação, que é um curso de alimentação, nutrição comportamental, né? Porque tudo é comportamento, né? E assim, tudo na vida, até a alimentação é comportamento. A gente não para pensar muito nisso, mas assim, estudando nutrição comportamental, a gente vai descobrindo outras coisas do comportamento da vida da gente. E aí eu descobri recentemente que só 15% do que a gente faz na vida é consciente, o resto é tudo automático, porque o cérebro ele tem duas funções. Uma função é economizar energia e a outra função é salvar a nossa vida. Então, eu fiquei assim, quando eu li isso, eu fiz, meu Deus. Pois é, Vânia, eu também fiquei pensando nisso. Então, aí o nosso papel como nutricionista avança um pouco a questão do conhecimento cartesiano e das propriedades nutricionais. Eu sempre soube um pouco disso, que a gente acaba sendo um pouco terapeuta, mas agora eu tenho certeza absoluta. E eu estou amando esse curso também que eu estou fazendo. Os cuidados médicos proativos, né, que são as precauções de vida que a gente tem que tomar de uma maneira geral, mesmo que a gente tenha cuidados de exercício, a gente tem que, né, fazer os nossos exames de rotina para saber se está tudo bem, né? E é isso, basicamente, né? E lembrar, né, que assim como o óleo essencial, né, e todos esses cuidados associados, né, uma gotinha salva vidas. Hoje minha filha